Bom dia, que a paz do nosso Mestre amado Jesus Cristo esteja conosco, que assim seja. Vamos dar início à palestra dessa manhã, o convite à educação pelo nosso irmão Mário Augusto. E como de início, vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1. Não vim destruir a lei. Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil, ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. 1. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirou o Egito da casa de servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo o que estiver acima no céu e embaixo na terra, nem de tudo o que houver nas águas sob a terra. Não adorarás e não lhes renderá culto. Não tomarás o nome de Senhor teu Deus em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Honrarás teu pai e tua mãe, a fim de que vivas longo tempo sobre a terra, e o Senhor teu Deus te dará. Não matarás, não cometerás adultérios, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Não desejará a mulher do próximo. Não cobiçará a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem nenhuma das coisas que a ele pertencer. Esta lei é de todos os tempos e de todas as nações e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater abusos enraizados e preconceitos adquiridos durante a servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele teve de lhes atribuir uma origem divina, assim como o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus. Mas a ideia de um Deus terrível poderia apenas impressionar os homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma estranha justiça estavam pouco desenvolvidos. É bem evidente que aquele que havia colocado em seus mandamentos, não matarás, e não farás mal ao teu próximo, não poderia concretizar-se ao fazer do extermínio um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencial transitório. Vamos elevar o nosso pensamento a nosso Mestre Jesus Cristo. Bondoso amigo Jesus, nesta manhã, com a tua permissão, pedimos esclarecimento, que abra nossa mente, o nosso coração para mais um ensinamento do Cristo. Com a tua permissão, com a permissão da espiritualidade amiga, vamos dar por iniciado a palestra desta manhã. Gratidão. Que assim seja. Passo a palavra para o nosso irmão, amigo, expositor da manhã de hoje, Mário Augusto. Amados irmãos, amadas irmãs, Jesus conosco, que nós possamos estar na paz do Cristo através deste encontro com
o Evangelho do Mestre, nessa nossa amada casa Canteiro de Fraternidade. Conversaremos hoje sobre o tema Convites à Educação. É o capítulo 16 do livro Convites da Vida, psicografado por Divaldo Pereira Franco, o texto da nossa irmã Joana de Ângeles. Antes, porém, de começarmos as reflexões, aquele pedido especial. Curta, comente, compartilhe, assinale aí todas as notificações para que nós possamos ficar juntos neste período onde as atividades doutrinárias acontecem aqui por este meio digital. Então não deixe de acompanhar, não deixe de estar conosco, estarmos reunidos sempre, através do meio digital, mas não deixamos de estar em sintonia de amor, nos vendo, nos revendo, matando a saudade de um do outro, fisicamente distantes, mas a nossa vibração ela está próxima e tenho certeza que em breve estaremos nos abraçando. Deixa eu dar uma olhadinha. Curtiu? Não ficou azul? Deixa eu ver. Ficou azul. Agora sim. Vamos lá. Falar de educação. Educação é um tema amplo. É um tema que abrange toda a existência espiritual de um ser. A doutrina espírita vai trazer os dois pilares, que são a educação intelectual e moral. Quando ela nos apresenta o mundo espiritual e suas relações com o mundo físico, nos explica, nos traz os relatos, as experiências, para que possamos aprender, crescer, ou melhor até relembrar, porque somos espíritos, estamos numa experiência corporal, mas somos espíritos, assim como traz todo o conhecimento moral para que nós cresçamos e realizemos de fato a nossa evolução espiritual em busca de agir cada vez mais como Jesus agiu quando esteve entre nós e nos legou este Evangelho em 33 anos de sua passagem aqui conosco. Para falar de educação, vamos fazer aqui alguns pontos iniciais de reflexão, começando com esta ferramenta que está aí hoje, que nos dá suporte, o YouTube. O YouTube hoje é o segundo site mais acessado da internet. Fica atrás apenas do Google, que é aquela página de pesquisa de sites. Muitas vezes a gente nem digita na barra de endereço. O endereço já bota no Google, ele já traz ali. Então é o site mais utilizado. Em segundo lugar, YouTube. O tema que antes da pandemia ele foi o mais buscado, foi o mais visto, é o tema que faz review de produtos. Sabe quando a gente quer comprar uma geladeira, uma TV, um produto qualquer, a gente dá uma olhadinha no review e vê se aquele produto está atendendo bem, Então, o tema principal antes da pandemia remetia ao consumo. A educação situa-se em 9º lugar nessas pesquisas. 9º lugar. Então, o YouTube, como ferramenta mundial, para vocês terem uma ideia, mais de 1 bilhão de horas são consumidas diariamente nessa ferramenta. Então, ela nos serve como fotografia para o psiquismo do planeta, porque aqui estão expressadas as intenções, as buscas das pessoas. Então, nos traz aí uma fotografia do que nós estamos buscando com mais frequência. A educação ficou em 9º lugar. Quando a gente fala de educação nas diversas áreas e aspectos. Este momento aqui é a educação religiosa, onde estamos refletindo, a educação técnica, que nos aprimora em ferramentas nas nossas áreas de atuação profissional, e outros vídeos educacionais. Pois é, estamos muito depreciados na busca da educação. Estamos depreciando, na sua maior parte, a busca da educação. Então, Joana nos convida à educação sob o ponto de vista holístico e integrado à coletividade. Quando ela traz
esse ponto de vista holístico, ela devassa uma cortina de reflexões que não se limitam à nossa existência física, não se limita à educação que está aí incutida na cultura, que está incutida nos nossos costumes. Ela nos incita a refletir sobre a educação do ser espiritual. Somos seres espirituais em transição com essas vestes corporais. Então, nós fazemos reflexões e ações nesse sentido, buscando reeducar a forma de pensar, porque normalmente nós pensamos que somos físico, pessoas com corpo físico que contém um espírito. Não, o espírito, ele utiliza-se de corpos e segue adiante. Seguiremos adiante. Ela vai nos trazer a seguinte afirmação: ajusta-se a peça na engrenagem a benefício do conjunto. Harmoniza-se a nota musical em prol do poema melódico. Nós somos partes de um todo. Como partes de um todo, se não estamos funcionando bem, o todo não vai funcionar bem. A gente fala muito de transição planetária. Transição planetária ela vai se dar quando se efetivar, quando a maioria de nós estivermos em consonância com o bem, com o amor ao próximo, com a compreensão das leis divinas, que são muito mais amplas do que as leis terrenas, e estamos consonantes, estamos harmonizados nesta orquestra. Então ela só vai acontecer quando a maioria estiver pensando assim. Quando a gente olha para os dados do YouTube, quando a maioria está buscando, se interessando muito mais por produtos, por outros temas que são importantes também, interessantes, mas não deveriam ser as nossas principais buscas. Então a gente se pergunta, para quando é a efetivação desse processo? Pode não ser para agora, né? Somos de uma religião que foi codificada por um educador. Kardec é um educador, foi um educador, né? Quando esteve encarnado. E ele lecionou diversas disciplinas. E ele era discípulo de outro grande educador, o suíço Pestalozzi. E Pestalozzi ele trazia ali a educação, alguns dos lemas dele, né? Quando falava de educação, é que ele acreditava na educação intelectual, física e moral e no desenvolvimento natural. Ele fazia nos seus textos comparações até como o processo de educar, o processo de cultivar um jardim. Um jardim pode possuir diversas flores, plantações, e cada uma com seu tipo de cultivo. Então, o processo natural de um não era exatamente igual ao processo natural de outro. Daí uma chave para nós pensarmos na educação. Nós pensamos, crescemos, nos desenvolvemos, entendemos de forma particular. Não existe uma fórmula exata para cada um de nós. E é isso que Pestalozzi trazia nas suas obras. O mundo acadêmico ele tem como estrutura fundamental a participação dos alunos nas aulas, exercitando, realizando exames, e o mundo moral, a educação espiritual, moral, vai nesse mesmo sentido. Nós estamos na vida exercitando, realizando exames. Qual de nós não temos aí as nossas provas, as nossas dores e dificuldades? Para no final, assim como no mundo acadêmico, comprovarmos para a nossa própria consciência que já possuímos os elementos necessários para acessarmos novos níveis de conhecimento, portanto, novos desenvolvimentos.
Então é um paralelo muito perfeito falarmos do estudo na academia, no estudo acadêmico e no estudo da nossa educação moral. E fazendo ainda esse entrelaçamento entre o estudo formal nas escolas e o nosso estudo moral, nós lembramos aqui dos professores que marcaram a nossa alma com o olhar, que marcaram a nossa alma com acolhimento, que marcaram a nossa alma porque eles, assim como Pestalozzi, pensavam na turma como um jardim onde as flores tinham o seu processo particular de cultivo e crescimento. Assim como aqueles também que não foram tão bem neste caminho, mas que nós temos também como aprendizado. Então, este caminho educacional e o caminho da educação moral, eles se entrelaçam. Dá para a gente pensar aí de forma muito paralela nesses caminhos. A diferença é que a Terra é o grande educandário. Hoje, como espíritos encarnados, aqui neste planeta, porque rumaremos a outros, ou possivelmente já viemos de outros na escala evolutiva, é o grande educandário. Jesus é o nosso grande mestre, Messias, é o exemplo a ser seguido. E as provas estarão no nosso caminho. Qual de nós não temos aí as dores, as dificuldades? E qual de nós não demos aí testemunhos na vida de superação, de crescimento, de vencer aquelas barreiras que estão ali atrapalhando o nosso próximo passo e tiramos grandes aprendizados. Então, o mundo acadêmico ele é muito próximo daquilo que entendemos que seja a educação do espírito, pensando no nosso planeta aqui, Planeta Terra. No planejamento desse momento, aconteceu algo bem interessante comigo. Na última quinta-feira, quando eu realizava a revisão desse plano doutrinário, a gente constitui um plano doutrinário, faz ali as linhas de pensamento para que a gente possa estar refletindo aqui juntos. E aí o que acontece? Eu termino de fazer esta revisão e aí meu colega me manda, um amigo de faculdade, me manda uma mensagem. E nessa mensagem tinha um certificado. Ele só mandou aquele certificado para mim, E eu observei assim, não entendi. Ele mandou certificado para dizer que tinha feito algum outro curso ou algo assim. Mas quando eu estava lendo o certificado, eu vi que o curso que ele estava mandando ali era o curso que ele tinha feito na Federação Espírita daqui do estado da Bahia. Ele, morador ali da Polêmica de Brotas, fez um curso ali de informática. A partir desse curso de informática, ele rumou aí na carreira como um profissional da área, se desenvolveu muito bem, é um excelente profissional, hoje mora no Rio. E logo depois ele me mandou um áudio falando: Marão, vou agradecer muito ao pessoal lá, eu tenho essa dívida, porque foi a partir dali que tudo começou para mim, profissionalmente falando. Foi daquela oportunidade que a Federação Espírita trouxe através daqueles cursos. E assim, na hora eu parei e pensei assim, poxa, acabei de fazer o meu plano aqui, de revisar, e chega essa mensagem. O que quer me dizer essa mensagem? Faltou alguma coisa então para tratarmos nesta reflexão. E me veio logo no pensamento que a gente precisa estimular essas instituições, precisa apoiar, precisa trabalhar junto nessas instituições que dão toda essa estrutura através de cursos, seja na área técnica, seja na área de evangelização. E falando em evangelização, estamos no dia de evangelização, de encontro com as famílias no canteiro. Então precisamos realmente apoiar, estar próximo. Eu lembro de alguns pensadores aqui atuais que falam da revolução nas maternidades. Então a mudança vai acontecer através dessas maternidades, do vir desses espíritos
com a nova mentalidade, uma nova conduta, mas que vai requerer também o nosso apoio como exemplo. Né? O exemplo é o meio, é o único meio, Rossando Klinger diz que é o único meio para que a gente consiga realmente ensinar o outro, não é a teoria. Então, para mim, veio essa necessidade de falar para que nós tenhamos essa atenção com nossas casas de evangelização, que nós possamos, se tivermos o que pudermos, como pudermos, colaborar, estar junto nesse processo de educação e de oportunidade de vida. Aí eu falei com ele, né? O nome dele é Walter. Eu falei, ó, Walter, eu vou usar esse exemplo. Domingo eu vou estar conversando com o pessoal lá sobre educação e vou trazer esse exemplo porque a gente sabe que nada é à toa, a espiritualidade está sempre ali nos inspirando e trazendo o que seja necessário em benefício de todos nós. Então foi um momento realmente bastante interessante nesse processo de construção dessas nossas reflexões de hoje. A gente pensa na educação, no processo educacional, acadêmico e moral, né? Muito próximos. E fazendo um comparativo agora com vocês. Quando eu tenho o meu estudo lá na química, eu tenho ali, vou começar pela matemática, eu tenho que 2 mais 2 irá me resultar em 4. Nada mais nesse processo aí vai influenciar no resultado final. Na química é diferente. Se eu juntar lá um elemento químico A com um elemento químico B, essa junção por si só não não me garantirá o resultado final que eu esperava. Por quê? Existem situações que estarão influenciando naquele processo, que é a temperatura e a pressão. Assim como a temperatura e a pressão podem influenciar no resultado químico, para o nosso processo educacional que pensamos nessa transformação, olha, eu preciso agir assim para transformar essas minhas dificuldades num resultado positivo. Eu também tenho aí situações de interferência. Quais são? A gente pode falar aqui daquilo que constitui a nossa existência, a nossa história até aqui. Quais são os nossos hábitos mentais, sentimentais, comportamentais? O que é que esteve na nossa história que faz com que nós tenhamos uma ação ou uma reação diante das circunstâncias da vida hoje? Quais são os efeitos dessas ações ou reações? Me ajudam ou não me ajudam? Temos também as interferências espirituais nesse processo. Então observem que o processo de educar-se requer uma atenção muito maior. Educar-se moralmente requer uma atenção muito maior com tudo isso que nos cerca e nos constitui. Quando a gente fala na questão espiritual, os espíritos estarão conosco de acordo com nossas sintonias e trazido ali no livro dos Espíritos que eles, na verdade, é que nos dirigem. Mas isso não terceiriza as nossas inclinações, vamos dizer assim. Não é por conta deles que agimos. Eles agem, se aproximam de acordo com o que nós fazemos. Então, o germe de ação está em nós. Então, observem que nós somos os direcionadores do nosso caminho. Na abertura da série Dark, que foi lançada recentemente na 3ª temporada, fala de complexos temporais. Uma série bem interessante, recomendo aí para quem gosta de séries. Mas o que eles trazem ali, uma frase que chamou muita atenção, que é uma frase de Schopenhauer, e diz o seguinte: você é livre para fazer o que quer, mas não é livre para querer o que quer.
é justamente esse conjunto de situações que fazem com que nós tenhamos as condutas que são essas do agora. Você é livre para fazer o que quer. A gente tem um livre-arbítrio para fazer o que queremos, para tomar o rumo que queremos. Mas esse livre-arbítrio, ele também é condicionado pela nossa história, como falamos, pelas questões espirituais, pelo ambiente que vivemos, pelas pessoas que nos cercam, por tudo que nos influencia também. Então, somos esse conjunto de situações e precisamos considerar, assim como a química considera a temperatura e a pressão, precisamos considerar e entender esses contextos e questões para trabalhar a nossa educação, reeducação. A gente não caminha sozinho. Temos aí possibilidade de terapia, da psicologia, temos as possibilidades na própria religião, né, de buscar a Deus, buscar a superação, mas quando não conseguimos, precisamos ter a coragem e a iniciativa de buscar o que a ciência humana já nos possibilita para a evolução. Lembrando que o Espiritismo, como Kardec traz, está sempre associado à ciência. Quando a ciência negar o Espiritismo, ele diz lá, a confiança era tamanha, que ele diz, quando a ciência negar o Espiritismo, que sigamos a ciência. Mas não é isso que nós estamos acompanhando no decorrer dos anos. Pelo contrário, a ciência tem caminhado ao encontro do Espiritismo, do que a doutrina nos traz. Está cada vez mais próximo dos ensinamentos. Então, esse exemplo do amigo que eu trouxe é para dizer que a educação transforma a nossa vida e transforma a vida daqueles que estão ao nosso redor. Porque o exemplo, Rossandro Klinger, ele vai dizer, é um psicólogo, palestrante espírita, ele vai dizer que o exemplo, ele não é o melhor caminho para ensinar o outro. O exemplo é o único caminho. Então a teoria é muito importante, mas o exemplo é o único caminho para que nós consigamos exercer essa influência educacional de fato, né, que possa auxiliar o outro, é através da ação e da prática. Para então ensejarmos a reeducação, o melhoramento, o desenvolvimento, é preciso notar as nossas dificuldades. Quem não as tem? Todos temos. E essas dificuldades, elas estão como espelho para nós, que às vezes nós temos tanta dificuldade por insegurança, por receio, ou porque essas situações já constituem tanto a nossa base psicológica que nós ficamos com receio de ressignificá-las, mas precisamos olhar para esse espelho e fazer o nosso processo. Vou lembrar aqui de novo Pestalozzi, né? Como flores que somos, do jeito que somos, na história que temos, nós buscarmos o nosso desenvolvimento, cada um da sua forma. Mas como Chico dizia, né? Sempre caminhar, mínimo que seja, ele dizia que ele era como uma lesma, mas que uma lesma que caminhava sempre para frente. Imagina, se Chico caminhava como uma lesma, não vou comparar conosco, mas é uma analogia muito interessante, sempre caminhar para frente. Então vamos ver aqui agora um clipe chamado Me Curar de Mim, que é Flaira Ferro. Após o clipe, voltamos às nossas reflexões. Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo.
que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Pra me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorrisos, sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, 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 despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem pra enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busco em mim, só sei que a busco. Me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim. Após a reflexão musical com Flávia Ferro, que nos apresentou aspectos de sombras, né, que nós podemos reconhecer aí, cada um de nós, ou não, né? Cada um tem o seu trajeto. Reconhecer é trabalhar, então, para melhoramento desses aspectos. Como o aluno precisa exercitar lá na escola, nós precisamos exercitar aqui a transformação. Não é fácil. Reconhecer é o primeiro passo. Trabalhar, então, a reeducação é o caminho. Um sábio chinês chamado Lao Tse, ele vai dizer, prestem muita atenção nisso, olha só: saber e não fazer é não saber. Então ele está atrelando o saber, a efetivação do saber, à prática. E a doutrina espírita vai dizer: fora da caridade não há salvação. Qual caridade? A caridade conosco, primeiramente. E não é egoísmo falar assim, porque se nós não estamos bem, nós não conseguiríamos, então, proporcionar o bem. Não é? Não é uma forma egoísta de pensar. Fora da caridade não há salvação. Então, estarmos bem e fazermos o bem. É transformarmos para auxiliar na transformação. Existe aí uma comunhão de atitudes em nós e para com o outro.
A maior prática educativa está nos nossos lares. Estamos submetidos à lei, uma lei moral que é a lei de sociedade. Uma das leis aí que diz que a convivência ela vai trazer os aprendizados necessários para o nosso desenvolvimento. Tem uma vivência de muitos anos atrás, no qual observava que determinadas pessoas, trabalhei num lugar religioso, não vou entrar em detalhes aqui, mas enfim, tinham uma conduta que não era uma conduta assertiva com aquilo que a doutrina cristã, o cristianismo, trazia. Eu ficava imaginando, o que é que adianta o ser humano estar ali orando várias horas por dia, tendo vários tipos de cerimônia externa, mas não conseguir se relacionar bem, nem consigo mesmo, nem com o outro. É muito estranho, é incoerente, as ideias não se encaixam. Então eu achava bem estranho aquele tipo de conduta. Então a gente precisa estar exercitando nos nossos lares, não adianta fugir. Muita gente se esconde na caridade para não estar nos lares, para não estar lidando com familiares. Aquelas pessoas, existem pessoas que querem ficar no centro muito tempo e não é saudável, né? Me parece que está fugindo de algo, ou que não está conseguindo se encontrar. Né? Todos precisamos ter a nossa vida religiosa, precisamos ter a nossa vida pessoal também, não é? Então, é estar muito atento nesse aspecto da caridade consigo, aproveitando a oportunidade de desenvolvimento com os familiares. E como a doutrina nos diz, são aí os nossos grandes pontos de evolução, de reeducação. A educação previne o equívoco. A educação, então, vai ser base para as escolhas. Quando falamos na evangelização, na necessidade da evangelização, nós pensamos que aqueles seres que chegam, eles ainda possuem uma certa plasticidade nas suas tendências, nos seus comportamentos, que são pregressos de outras existências. E naquele momento de evangelização, nós temos a possibilidade de incutir ali novos conceitos, novas ideias, um caminho com Jesus, para que lá na frente, na adolescência, que as personalidades do que ele era e do que ele está se tornando começam a se conflitar, ele possa ter parâmetros de escolha mais assertivo. Então a gente precisa investir na educação daquele ser, investir na educação moral daquele ser também, que será um ser de transformação do planeta. Aí muitos dizem, eu não vou forçar que vá para a evangelização, porque ele, quando ele crescer, ele escolhe qual religião. Se for seguir essa forma de pensamento, claro que ninguém vai forçar, logicamente, mas apresentar, proporcionar momentos ali de convívio, estimular. É com muita gratidão que agradecemos, né, a palestra dessa manhã. É com muita gratidão que agradecemos a espiritualidade amiga por ter nos dado a oportunidade de aprender um pouco mais dos ensinamentos do Cristo. E é com esse mesmo sentimento de amor, de paz, de consolo, de esperança, que vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e agradecer por esse momento maravilhoso. E com a prece que vos ensinaste, possamos falar e exercitar cada dia mais com o Pai Nosso. E diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não vos deixeis cair em tentações, mas livrai de todo o mal. E que assim seja e assim será. Fiquem em paz, fiquem com Cristo. E Jesus abençoe vocês a cada dia. Gratidão a todos vocês por estar participando mais uma vez do nosso encontro com Cristo.
Que assim seja.